Adriano de Brito. Na tribuna, pelo tempo regimental, vereador líder do governo, vereador Carlos Acelino, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos das pessoas que assistem a nossa sessão aqui no plenário e também àqueles que participam dela em sua casa, agradecer inclusive as inúmeras manifestações e dizer que a TV Câmara realmente tem uma certa audiência. Muitos amigos falaram que assistiram o meu Fala Vereador e fizeram comentários, e alguns positivos, alguns negativos. Isso é muito bom, porque a gente se coloca, então, para o julgamento dos colegas, né? E ali a gente vê naquilo que a gente avança ou naquilo que a gente falha. Mas, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, eu quero falar de um livro que me chegou às mãos, que eu na verdade, eu peguei, ele não era para mim, mas achei interessante. É um livro que a maioria dos senhores vereadores não conhece, ou talvez todos. É uma edição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, chamado São José, o Lugar Onde Vivo, que chegou aqui na casa um convite para assistirmos o lançamento desta pequena obra. E então peguei este exemplar e folheei pela primeira vez, e foi uma grata surpresa conhecer este trabalho. Aliás, eu conheço vários trabalhos de qualidade daquela secretaria, muitos programas fantásticos, muitos deles herança da nossa vereadora Mary Hang, aquela questão do cinema na praça, que era um espetáculo, o Coral Novo Amanhecer, que é uma herança maravilhosa, e este livro aqui é mais um exemplo de que o trabalho da secretaria, ele realmente sempre teve uma marca positiva e promissora em São José. Me custa, às vezes, a crer que as redações são dos próprios alunos, de tão bem escritas que são. A análise que se faz é o seguinte: ou se ensina muito bem o português, se incentiva muito bem a leitura e a escrita, né? Porque não creio que essas composições estejam mascaradas. São composições simples, humanas, belíssimas, com gravuras dos próprios alunos. Dá gosto de ler, e sugiro a todos os senhores vereadores que peçam um exemplar na secretaria. Até vou sugerir ao secretário Ciro que encaminhe para todos os vereadores, que é muito interessante. Obviamente que eu me interessei muito mais por uma crônica chamada Ainda Bem que os Cães Não Falam, que tem muito a ver com um trabalho voluntário que eu faço, que é do aluno Guilherme Volcan Venâncio, da 8ª série do 9º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual, Colégio Centro Educacional Municipal Maria Iracema Martins de Andrade, lá de Barreiros. Mas as obras são ímpar, vale a pena. Acho que todos deveriam de ter esse exemplar e ver como é bonito e como as nossas crianças estão escrevendo bem. Dá gosto de ver que o ensino da nossa escola é de qualidade, está refletido em algumas composições. É lógico que o talento literário, ele não é para todos, assim como o talento musical, o talento do cinema, das artes plásticas, mas os alunos que participaram desse livro, todos eles foram muito felizes, e as composições são simples e muito belas, simples e bonitas como a alma do nosso povo josefense. Pegando um gancho no depoimento do vereador Leno do Imperial, há muito tempo que a gente vê esta conversa em São José, ou estas denúncias em São José, de invasão de áreas residenciais por galpões
especificamente lá na cidade de Guadalupe, vereador, lá inclusive, em certa época houve muita reclamação de movimento de carretas a noite inteira naqueles galpões em área residencial. E essas distorções existem em todo o município, de unidades construídas em desacordo com a lei. E não é um fato novo ao seu bairro, em vários casos. E o plano diretor, ele define área de preservação limitada, área de preservação permanente, área de residencial predominante, área mista de serviço. E nós temos, a cidade, ela cresceu descontroladamente, e nós vemos hoje muitas questões e muitas polêmicas. Nós temos aqui na Praia Comprida, aqui no lado da casa do senhor Jaime Sandim, um senhor de 93 anos, um cidadão de São José, que está tendo um problema sério, tentando tirar uma empresa que faz pintura de veículos, eu creio, e que o barulho perturba ele a noite inteira, é de parede com a casa dele e o cheiro da tinta, inclusive. Então, e ele já protocolou requerimento há alguns meses, não conseguiu até agora fazer isso. Vi casos de marmorarias no lado de residências, serralherias, que você imagina você está dormindo em uma serralheria fazendo plantão e com uma maquita a todo vapor, né? Então, existem muitos desses casos em São José. E também, não sei se a omissão do poder público é em função de que ele não tem equipe suficiente para controlar, porque a cidade explodiu. De 10 anos para cá, São José é outra. A gente pode mensurar isso pelo número de pessoas que vêm votando nas eleições. Há 10, 15 anos atrás, eram 8 mil eleitores, 9 mil eleitores, 15 mil eleitores, hoje são 140 mil eleitores. Foi um avanço muito rápido. Talvez esse descontrole é em função disso. O município cresce assustadoramente e ele não está preparado para fiscalizar isso tudo e nem tem estrutura adequada. Eu me lembro quando o vereador Fernando Elias encaminhou a Lei Complementar 14 para esta casa, que houve uma polêmica danada para aprová-la. E foi aprovada porque ela foi aprovada no calor da sua eleição, ainda na gestão do prefeito transitório Vanildo Macedo. Mas foi muita polêmica, porque ele criava uma estrutura muito maior para o município, provendo muitos cargos de confiança para atender os cargos de direção e assessoramento. E eu, na época, inclusive, fui um dos defensores, alegando que o que nós tínhamos de estrutura é de 1990. E nós vimos hoje, nós sentimos hoje, né, esta realidade. Por exemplo, à medida que o município vai construindo ginásios de esporte, vamos ver um exemplo, ginásio de esporte. Naquela época foram votados, me parece, 6 ou 7 administradores de ginásio. 5, vereador Américo. Sim, hoje já tem 14. Como é que coloca a gente para controlar isso? Unidades educacionais, nós pulamos aí em 10 anos de 13 para 60. E, então, eu acho que esta deficiência da estrutura é que nos deixa coniventes com esses erros. E nós temos aí os casos das casas de entretenimento. Eu me lembro da perturbação do nosso colega Geraldino dos Passos, do Scala, no Cobrasol, que ele recebeu uma ofensiva da fiscalização grande em função do barulho. Porque para ter uma casa de entretenimento, primeiro tem que ser em área mista de serviço, em área que prevê, porque tem certas áreas que não prevê. E segundo, que o cidadão tem que preencher um monte de formalidades. Um dos documentos indispensáveis é a certidão de impacto acústico, a CIA, né? Porque tem que ter para evitar a perturbação do sono e para ver se não está afrontando a lei de silêncio.
Em vista disso, eu protocolei nesta casa hoje um requerimento que estou solicitando cópias integrais de 2 processos que concederam alvará de licença para um estabelecimento de entretenimento na localidade de Praia Comprida. Esses alvarás foram concedidos e me foi dito que esses alvarás foram concedidos em detrimento Pergunta ao senhor secretário se há mais